Então, chegou a resposta correta, a alternativa é A, não é? Essa menina, essa moça, encontra-se na fase da puberdade e adolescência, por volta de 12 a 18 anos, e se trata da perda do corpo infantil e aquisição do corpo adulto. Aí, na caracterização, na história, é ela olhando para o espelho e como se o espelho estivesse sinalizando para ela essas mudanças. Não existe coisa que deixa o adolescente mais desesperado que uma espinha. Não precisa ser na ponta do nariz, não é? Mas em qualquer parte do seu rosto. Então, como algo que independe do desejo dele, ele não quer aquele corpo, ele não quer aquele rosto já de adulto, mas o espelho é a marca que denuncia essas transformações todas pelas quais ele está passando. Então, por isso que Vallon chama de signo do espelho. E em termos cognitivos, não é? Cognitivo, como você sabe, é o desenvolvimento da inteligência, é o desenvolvimento do pensamento. Como é o pensamento do adolescente? É um pensamento operatório formal, segundo Piaget. Então, na fase anterior, na terceira infância, o sujeito tem um pensamento operatório concreto. Você se lembra que nós vimos isso? O sujeito, ele pensa a partir do concreto, a partir do manuseio dos objetos. Então, para poder abstrair, o sujeito precisa da concretude, precisa da experiência. Agora não mais. Agora o pensamento está liberto, há uma libertação do pensamento. O sujeito já consegue pensar sobre fatos que ele não vê. Então, é um pensamento puramente abstrato e baseado nas ideias, nas hipóteses, né? Então, é a capacidade de realizar operações mentais que seguem os princípios da lógica formal abstrata. A lógica que não depende da concretude, do real, para ser pensado, não é? Então, esse pensamento operatório formal, ele é um pensamento hipotético-dedutivo. O sujeito levanta hipóteses, é capaz de levantar hipóteses e deduzir. Ele é capaz de pensar sobre coisas que ele nunca viveu, que ele nunca viu, levantar hipóteses e deduzir. É a capacidade de formar esquemas conceituais abstratos. É o momento que o adolescente começa a pensar em temas como amor, fantasia, justiça, direitos, lealdade. Ele tem um discurso político, enfático. Tudo que ele defende de uma forma extremamente passional, crítica. Por isso que ele estabelece brigas e conflitos muito grandes com os adultos, ou com os pais, ou com os professores, em relação a temas extremamente abstratos, porque agora ele tem a possibilidade desse exercício lógico. Há uma compreensão das doutrinas filosóficas e das teorias científicas. Então, talvez esse fosse um momento, né, por volta lá de 15 a 18 anos, de se apropriar das teorias mais sofisticadas, das teorias mais abstratas, que são trabalhadas na educação básica, no ensino médio, não é? Portanto, é a capacidade de deduzir as conclusões de puras hipóteses e não somente por meio de uma observação do real. A observação real seria a concretude. Em termos afetivos, bom, em termos afetivos o adolescente é pura explosão, não é? Então, aquela característica da fase anterior, da terceira infância, que era o clube do bolinha, clube da luluzinha, meninos com meninos, meninas com meninas, agora já não. Já há um interesse, não é? De um enamoramento, de uma busca de um parceiro, de uma troca afetiva, não é? Em relação ao outro. Então, é um período de intenso conflito, não é? Pela busca de um equilíbrio emocional, voltado aí para as questões de internalização de um corpo, de uma mudança física e das cobranças sociais por um ingresso nesse mundo adulto, não é? E por esse crescimento rápido e pela essa maturidade sexual, e ao mesmo tempo o adulto busca a aceitação dessa aparência, das habilidades acadêmicas, esportivas, sociais e do amor. Então, do amor seria essa busca do parceiro em que ele vai investir muito nisso. Então, ser bom no futebol, ser bom
no basquete, ser bom na dança, ser bom em qualquer coisa que ele vá buscar fazer em termos esportivos, acadêmicos, tirar boas notas, é uma forma, não é, de ser aceito pelo grupo e de alguma maneira também estar vinculado, não é, a pessoas que estejam na mesma condição que ele e que vão possibilitar esse salto para a vida adulta. Então, pertencer a um grupo de iguais, né? Repito a você, pertencer a um grupo de iguais é o fator determinante, é o motor propulsor para sair da infância e entrar no mundo adulto. Esse grupo de iguais é constituído, como a palavra mesmo diz, iguais, que não são os adultos. Não é pai, não é mãe, não é professor. Podem até servir como uma referência, mas pertencer a esse grupo de iguais com uma linguagem própria, com um vestuário próprio, é um afastar do adulto para poder tornar-se adulto. Se você observar um grupo de adolescentes, eles são como se fossem figurinhas carimbadas, né? São todos praticamente iguais. Se uma menina coloca uma pena como brinco, vira moda, aí você vê todas as meninas com uma pena também como brinco. Uma camiseta rasgada, um menino lança a moda, um boné para trás, todos os meninos aparecem da mesma maneira. É só você observar um horário de saída numa escola de ensino médio, não é? Os adolescentes, eles têm mesmo uma característica, uma linguagem que os define e que é totalmente diferente dos adultos. Música, não é? Alimentação, e isso é adequado, isso não é anárquico ou prejudicial, isso é favorável no desenvolvimento psicológico dos adolescentes. O adolescente busca, então, como eu disse a você, não é, essa aceitação tanto do grupo do qual ele pertence, como do grupo social, psicossocial no qual ele está inserido, através dessas habilidades aí que ele vai construindo ao longo deste período. Em termos afetivos também, o adolescente seguro relaciona-se bem com o grupo e envolve-se afetivamente. Então, como é que você pode fazer um diagnóstico de que as coisas estão indo bem no desenvolvimento psicológico do adolescente? É um adolescente de bem com a vida, como a gente costuma dizer. Ele se relaciona, ele tem um grupo que difere dos adultos, né? Que tem características próprias, ele é um adolescente com uma flutuação afetiva, ora está alegre, ora está triste, que é próprio dessa fase, mas ele tem um desenvolvimento tranquilo, não é? Dentro deste período. O adolescente insatisfeito é um adolescente que não pertence a grupos sociais, não é? Ele fica mais retraído, mais na companhia dos pais, como se ele estivesse continuando ali na fase, como se estivesse ainda na terceira infância, não é? Ele fica na defensiva, irritadiço, depressivo, amargurado e usa a solidão como forma de fuga pelo medo de não ser aceito. Então, isso é preocupante mesmo, porque ao final da adolescência e com o ingresso ao mundo adulto, a não vivência adequada da adolescência, isso vai causar sequelas ali na vida adulta, que há toda uma continuidade do processo de ciclo de vida. Então, um adolescente retraído, reprimido e que não pertence a um grupo social, ele tem que ser incentivado pelos professores, pelos pais, não é? Mais os professores, porque muitas vezes os pais não percebem isso. Para eles é até cômodo que a criança, o adolescente está ali em casa, ele tem que ser incentivado a pertencer a um grupo, a ter uma marca que caracteriza a adolescência, não é? E que vai ali favorecer o desenvolvimento psicológico dele. Então, Freud vai nos dizer que é a fase genital. Então, você se lembra? Fase oral, anal, fálica, o período da terceira infância, que é o período de latência, que a energia, a libido está fora do corpo, investida no grupo social, no aprendizado, na escola. Agora é a última fase, segundo Freud, que é o período genital, a fase genital, em que a libido encontra-se localizada nos órgãos genitais. É o período de pleno desenvolvimento, com adaptações biológicas e psicológicas realizadas. O sujeito desenvolveu-se intelectual e socialmente, é capaz de amar, estabelecer vínculos significativos e duradouros. E a capacidade de orgasmo é plena.
Em relação ao desenvolvimento psicossocial ou social do adolescente, a relação com os pais continua sendo muito importante, não é? Mas esse período é vivido de maneira ambivalente. Ao mesmo tempo que existe toda uma dependência em relação aos pais, há também uma busca de independência, de descolamento, né? Justamente por isso tudo que eu disse a você, para essa construção da personalidade e a possibilidade de entrar no mundo adulto. Num primeiro momento, é um embate, né? Ele está construindo a personalidade, então ele precisa se opor para perceber-se diferente e se tornar aí um sujeito, um indivíduo. Então, o que acontece? Questionamentos. O adolescente questiona mesmo, ele briga mesmo, é um questionamento das regras, das notas, vestimenta, trabalhos domésticos. Nossa, conseguir que o adolescente faça, arrume o quarto, não é? Como é complicado, colabore com as tarefas domésticas. Às vezes viram verdadeiras guerras em família para conseguir trazer o adolescente a essas responsabilidades do cotidiano, que antes ia mais ou menos, né? Agora vira verdadeira batalha. Estudar, então, muitas vezes é complicadíssimo, ou deixar de estudar é bastante complicado. O adolescente ele se opõe aos adultos nesse processo de individuação. Ao mesmo tempo que tem essa luta, esse embate, esse questionamento, esse confronto, há uma busca de apoio, de diálogo, de conselhos, de carinho. Então, é bastante ambivalente. Ao mesmo tempo que ele diz eu sou grande, eu não preciso, ao mesmo tempo ele se mostra extremamente carente, dependente e buscando o aconchego. Cabe aos pais, aos professores, terem a habilidade de lidar com estes dois momentos, né? Falas do tipo, agora você quer ficar no meu colo? Agora você quer que eu faça? Antes você não queria? São situações de um adulto, vamos dizer, despreparado em relação aos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento. É um acolhimento mesmo, né? O adolescente faz o prato dele. Um outro momento é você poder fazer o prato para ele quando ele pede isso a você. Seria uma espécie de uma regressão, não é? É uma volta a um estado mais infantilizado na busca mesmo de reparação dos conflitos que muitas vezes acontecem nesse período. Então, o diálogo deve ser obtido, construído, partindo muitas vezes dos adultos, para que ajudar esse período que é tão confuso e tão difícil pelo qual o adolescente está passando. O grupo de amigos, então, se a família tem esse papel importante e com essa dualidade, ora confronto, ora busca de apoio, de aconchego, o grupo de amigos é, como eu disse a você, importante na transição da família para a vida adulta, para a vida independente. É com os amigos que este salto vai se dar. A preocupação que fica é que esse grupo de adolescentes se filiem a sujeitos que tenham as mesmas características da família, que partam dos mesmos valores e os mesmos princípios. Então, quais seriam as características psicossociais da adolescência? A redefinição da imagem corporal, perda do corpo infantil e da consequente aquisição do corpo adulto, culminação do processo de separação e individuação dos pais da infância, elaboração de lutos referentes à perda da condição infantil e estabelecimento de uma escala de valores ou código de ética próprio, busca de pautas de identificação no grupo de iguais, estabelecimento de um padrão, né, de luta, de fuga no relacionamento com a geração precedente, a aceitação dos ritos de iniciação como condição de ingresso ao status de adulto e, por fim, assunção de funções ou papéis sexuais auto-outorgados, né, definidos por si mesmo, ou seja, consonantes às inclinações pessoais, heterossexuais, homossexuais, independentemente das expectativas familiares e, eventualmente, até mesmo das imposições biológicas do gênero a que pertence. Então, é a possibilidade do sujeito ingressar na outra fase, que aí já é a segunda etapa da vida, com maior maturidade e independência para fazer as suas escolhas. Então vamos à nossa interatividade e eu vou ler para você. Tenho certeza de que com minhas ideias serei eleito. Devo ser o mais votado para presidente de meu país
E acredito que, com o passar do tempo, após executar todos os meus planos, com certeza haverá no futuro uma estátua minha, numa das principais praças da capital do meu país. Este é um fragmento de um adolescente chamado Guilherme, 14 anos. Guilherme pensa dessa forma porque apresenta, assinale a alternativa correta: A. Capacidade para criticar o sistema social, propor novos códigos de conduta, discutir valores morais e construir os seus próprios em função da autonomia no pensamento recentemente construída. B. Dificuldade para compreender que é apenas uma criança, provavelmente seja muito mimado pelos pais. C. Imaturidade relacionada à própria idade, à medida que for crescendo, irá mudar este comportamento. D. Comportamento delirante, sendo recomendável procurar a ajuda de um psicólogo. E E. Pensamento operatório concreto, precisa manusear objetos para poder abstrair. Então, alguns instantes para você verificar a resposta e já retornamos.